Salve, galerinha. Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre React Hooks, mas para começar então, o que é um React Hook, né? Bom, o React Hook é nada mais que um componente que você cria em JavaScript, ou seja, é uma função em JavaScript que ela tem a capacidade de alterar ou manipular um estado de um componente. Com isso, esse componente ele é atualizado ou tem um comportamento modificado, né? E obrigatoriamente um React Hook, ele só funciona em um componente funcional. Ou seja, ele não funciona em uma classe, né? Porque antigamente o React ele não funcionava através de componentes, né? Como funções, assim, né? Que chamam de componentes funcionais. Antigamente ele era declarado como classes, né? E para um React Hook funcionar, ele tem que ser chamado dentro de uma classe e obrigatoriamente ele tem que começar com essa palavrinha aqui, use. Todo React Hook, seja custom hook ou próprios hooks que o React te provê, eles começam com essa palavrinha use. Exemplo. Aqui a gente está criando o use state. O use state ele é um hook que armazena um estado em uma variável. Como por exemplo aqui a nossa de usuário. Outro hook que a gente está usando aqui é o use effect. Ou seja, toda vez que uma alteração acontecer nesse meu componente funcional, no caso do user, esse meu componente vai ser renderizado. Isso é chamado de side effect, ou seja, são efeitos colaterais que acontecem no meu componente quando um hook ele é chamado ou é ativado, vamos assim dizer. E um dos principais benefícios dos React Hooks é a capacidade de você conseguir reutilizar lógicas através de componentes, né? Ou seja, eu vou pegar essa função aqui, que é essa rendo update tasks, né? Ela tá com o nome meio assim, tipo, escurecido, porque eu já desativei essa função e transformei ela num React Hook, né? Então, antes, essa função, ela estava presa, não presa, mas assim, ela estava codificada nesse meu componente page aqui, né? E quando eu transformei ela num hook, né, num React Hook, eu consigo compartilhar essa lógica dessa função através dos outros componentes funcionais, né? Com isso, eu reescrevi essa função aqui para um hook, né? Então, como eu disse, ela tem que começar com a palavrinha use. Dentro desse meu custom hook, eu estou chamando um outro hook que é o contexto da nossa classe aqui, do nosso componente funcional, perdão. E eu estou chamando um cara chamado useCallback. Esse useCallback ela é uma função que ela recebe como parâmetro os seus dados que você quer executar nela. E ela tem uma rede de dependência, que é essa setUser e user. Para quem serve essa rede de dependência? Quando algum desses estados, ou seja, do user, que é o estado do usuário, for alterado, essa função de callback dentro do meu hook, que ela em si é um hook, ela vai ser recriada. Ou seja, a minha função, ela não é estática, ou seja, os dados aqui dentro serão recriados caso eu tivesse algum outro dado, sem ser apenas a chamada aqui do Axis para atualizar o usuário. O mesmo quando eu chamar essa função de set. Se eu chamar essa função de set, essa função minha de callback também será recriada. Então, quando eu transformei essa função que estava presa aqui nesse meu componente funcional em um hook, eu consigo reutilizá-la sem que eu tenha que passar por prop para um outro componente, como era anteriormente, como eu tinha mostrado antes no vídeo passado. Como, por exemplo, nesses meus dois componentes funcionais, esse input e o tasks, eu passava essa função aqui de cima como parâmetro para esses dois componentes. E agora, como ele é um hook, eu consigo instanciar este hook diretamente nesses meus dois componentes funcionais. E também como eu faço nessa classe aqui em cima, né? Então aqui, não, perdão, aqui eu não instancio ela, eu instancio só no meu input. Então vamos entrar aqui no meu input. Aqui. Então antes, esse meu input recebia essa função por parâmetro, né? Como estava aqui descrito nessa interface. Agora eu consigo instanciar esse meu hook aqui, que é esse useUpdateUsers, que é esse cara aqui, e ele me devolve a minha função de callback, que é essa execute. E ela vai ser atualizada sempre que esses dois parâmetros aqui nessa rede de dependência tiver alguma modificação.
Então logo aqui embaixo, né? Então eu pego esse meu execute. Quando eu adiciono uma tarefa, e assim que ele criar essa tarefa aqui lá no meu back-end, eu vou atualizar o meu usuário com esse meu hook, né? Ou seja, eu chamo o meu hook para atualizar o usuário. Eu faço a mesma coisa no meu componente funcional de task. Então aqui eu também instancio meu hook, chama e retorna essa função de execute. Toda vez que eu removo uma tarefa ou completo ela, eu chamo essa função retornada do meu hook, que é o use callback. Então, para exemplificar um pouco como funciona essa parte do hook, vou mostrar aqui no sistema que foi desenvolvido, que é o nosso querido task. Vou fazer o login aqui, vitor.test.com. Login. Então, como que está funcionando hoje? No componente de input aqui, como foi mostrado, existe a instância aqui do nosso hook, que é o useUpdateUser, que é esse cara aqui, que ele nos retorna a função de execute. Então, toda vez que eu clico em adicionar uma tarefa nova, vamos colocar aqui, tarefa do hooks. Eu clicar aqui na setinha, ele até já fez, é bem rápido isso, a execução. Eu clico aqui na seta, ele vai chamar a função de retorno do meu hook, que é esse useCallback, nomeado como execute. E ele vai adicionar a tarefa que eu criei, que foi digitada aqui em cima. E vai executar a atualização do usuário. E antes, essa atualização, ela vinha de uma função aqui na nossa page. Então, com isso, eu posso simplesmente vir aqui, apagar esse cara, porque não está sendo mais utilizado. Nossa telinha aqui ela vai ser atualizada, como está mostrando aqui no nosso terminal. Beleza, ele fez logout porque ele perdeu o estado. Freitas08@test.com. Existe o login aqui. Vamos chamar de novo o nosso hook aqui, ó. Teste do hook 2. Então, novamente, executou o nosso hook aqui. Então, para que serve o hook, né? Uma das principais funções é a reutilização de uma lógica. Com isso, essa lógica ela não fica amarrada no seu componente funcional, como exemplo aqui na nossa page. Ou seja, tirando esse código daqui, ele consegue ser reutilizado em qualquer outro componente funcional, desde que ele faça sentido, óbvio. E o teste dele fica muito mais simples. Porque pensa assim, se esse código ainda estivesse nessa minha page.tsx, para eu testar exclusivamente esse useUpdateUser, eu teria que desenvolver todo o teste desse meu componente funcional. E agora, como ele está nesse hook, eu posso só criar um teste específico para esse cara. A gente vai usar o render hooks lá do testing library. Eu vou só mandar, ó, testing library, renderiza esse hook e faz a execução dele. Ao invés de eu ter que executar todo o teste dessa classe só para conseguir chegar até esse hook e testar. E mesmo um exemplo disso, né? Para essa minha classe aqui para esse meu componente funcional aqui de tasks, antes eu teria que passar um mock por parâmetro, que como ele ia receber antes aqui, né? Antes da minha task, se você for ver, ele recebia um parâmetro, né? Que era essa função que vinha da outra classe. Então eu tenho que desenvolver um mock, passar esse mock por parâmetro para conseguir fazer o teste da minha classe. Aí eu ia ter que dar um just.mock.função.rest da vida. E agora não, eu posso só fazer o mock do path desse meu custom hook e fazer o teste dessa minha classe. Ou seja, fica muito mais fácil. E o custom hook abstrai muita coisa pra gente. Bom, o vídeo de hoje era isso. Era pra ser um vídeo bem rápido, só mostrando um pouco do funcionamento do hook e um dos seus benefícios. E é isso, galerinha. Se gostou do vídeo, deixa o like, um comentário aí. E como sempre, eu vou deixar o link desse projeto aqui na descrição. Tamo junto.